Olá, eu sou a professora Letícia Martins, professora de redação. Hoje a gente vai iniciar o nosso módulo 1 com a aula 1 sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu quero que vocês acompanhem comigo, peguem uma água, peguem um papel, uma caneta e anotem, tá bom? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje é voltado para a estruturação do texto dissertativo argumentativo e todas as coisas que podem vir a implicar na sua nota, né? Nesse não acompanhamento, nesse não crescimento da sua nota dentro da redação do Enem ou de outros vestibulares, certo? Então, vai aparecer aqui na tela para vocês o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos trabalhar com essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, a aula 1 do módulo 1, certo? Vamos lá, então, para o nosso primeiro slide. Já está aparecendo a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Por que a gente já parte disso? Porque isso é o início de tudo. Se você consegue, se você tem o domínio de uma estruturação completa do texto dissertativo argumentativo, se você sabe o que é que cada parte do texto pede, você vai conseguir escrever e falar com muito mais facilidade sobre qualquer tema, tá bom? Então é preciso que você domine. Isso não é um curso que é trabalhado somente no meio didático. É só para o pessoal lá de baixo que não sabe nada. Não. Até o pessoal do intensivo, o pessoal que é o sabedor de tudo, precisa, tá bom? Desse método, precisa saber dessa parte introdutória, que é justamente essa parte da estruturação do texto dissertativo argumentativo, certo? Então, a gente tem aqui introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo que nós já conhecemos. É a estrutura que todo mundo comenta, que todo mundo fala, a estrutura que vai aparecer em diversos livros, em todos aqueles cursos que vocês viram, no Instagram que vocês seguirem, ok? Então, essa parte, se vocês já conhecem, beleza, perfeito, mas agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprofundar. Então, por que estudar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, Prof. Letícia? É isso que nós vamos ver agora. Olhem só. Dominar a redação é o que todos querem. Isso é fato. Essa afirmativa aqui, essa premissa é básica. Por quê? Porque todo mundo realmente quer esse domínio do texto dissertativo argumentativo, quer dominar a redação, quer fazer um texto bem feito, quer fazer tudo bonitinho, beleza. Mas, para que isso seja alcançado, olha só o que diz aqui. Para que isso seja alcançado, é necessário que você comece por compreender a estrutura. Somente a partir disso que você vai conseguir entender com mais facilidade onde pode estar errando e não alcançando a sua nota necessária. Porque não é somente sentar no dia da prova, chegar naquela sala fria, gelada, né? Porque eu sei como é, porque já fiz vários Enems aí na minha vida. E você chega lá com a sua canetinha preta, senta, espera a hora de abrir, né? O seu caderno de questões lá do Enem, né? O seu lindo caderninho lá de cor rosa, azul, branco, amarelo, certo? Cinza. Abre lá no meio, tá lá um tema. Pá! Meu Deus. Ok, vou falar sobre esse tema. Só que, beleza. Você vai começar a fazer, então, um texto sem um projeto de texto. Você vai começar a escrever sem um brainstorming antes. Você vai começar sem saber quais os primeiros aspectos que você deve tratar dentro da introdução. Você vai começar a escrever sem saber o que você vai trabalhar no seu desenvolvimento, na sua conclusão? Não. Tá? Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente sempre aborda essa questão da estrutura dissertativa argumentativa dentro dessa nossa primeira aula do módulo 1 do curso de redação da Estude. Vamos então para frente, porque a gente ainda tem muita coisa para ver dentro dessa nossa primeira aula sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Vamos lá, então. A gente já começa vendo aqui que existem alguns pontos, né, que a gente precisa observar dentro dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo, umas coisas que precisam de atenção. Acompanha comigo, então, no slide que está aparecendo aí na tela, porque diz assim, ó. A gente primeiro precisa fazer uma análise do tema, né, descobrir a palavra-chave do tema, ter o conhecimento de mundo acerca do tema, as referências e situação problema, certo? Então, essas referências, situação problema, o conhecimento de mundo, essa análise do tema deve ser feita justamente de acordo com esses tópicos. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente consegue analisar a redação
pelo prisma, né, dessa análise, analisar o tema, né, através de conhecimento de mundo. Nossa, professora, não sei nada sobre esse tema. Mentira, tá? Você, sim, deve ter aquele primeiro impacto do tema, mas achar, nossa, não sei nada sobre o tema. Isso não é verdade. Essa é a primeira parte que vocês precisam fazer essa retirada, tá? Isso não pode mais acontecer dentro da vivência de redação na vida de vocês. Por quê? Porque toda vez que você se nega a, né, você se retira essa sua compreensão, esse seu entendimento sobre o tema, você começa a minar toda essa situação que você já tem. Você já sabe, sim, alguma coisa sobre o tema. Você, em algum momento, ouviu falar sobre esse tema. Então, quando você parte para a análise, isso também faz parte da questão estrutural da redação, porque é como se fosse uma receita de bolo. Você segue uma receita de bolo para fazer a redação do Enem, certo? O Enem, ele tem essa receita. Se você seguir ela, você consegue, você vai longe, certo? Então, se eu estou aqui te dizendo que se você começa a fazer uma análise do tema, partindo do conhecimento de mundo, relacionando situações e problema, fazendo referências, você consegue ter uma facilidade muito maior na hora de escrever o seu texto, tá? Então, cancela toda a parte que você pensa e fala que, nossa, não sei nada sobre o tema, beleza? Vamos desmistificar essa parte, beleza? E também não quer dizer que, nossa, então eu preciso de modelo pronto, eu preciso saber de um modelo que essa pessoa usou, eu vou usar também. Não, tá? Não tô falando isso. Nós vamos tratar disso mais à frente. Vamos lá? Presta atenção. Depois disso, então, a gente tem uma análise nessa primeira parte da estruturação do tema, melhor, do texto, que é fazer essa análise. Por quê? Porque isso aqui vai na introdução, isso aqui vai no teu desenvolvimento e você precisa fechar com chave de ouro lá na tua conclusão. Então, se você começa fazendo essa análise do texto, né, análise do tema, melhor dizendo, dissertativo argumentativo que foi te jogado lá, você vai conseguir um sucesso muito maior dentro da sua escrita da redação. Então, a gente tem aqui o tema de redação 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Percebam que aqui nós temos sublinhado, né, algumas palavras, que essas aqui são as nossas palavras-chave. Sim, palavras-chave. Tudo que está sublinhado nós entendemos como sendo os pontos centrais do tema. Ou seja, é tudo aquilo que nós precisamos abordar e tudo aquilo que a gente precisa trazer para o texto, para dentro da nossa escrita, para que a gente não tangencie e não fuga do tema, beleza? Melhor que não tenha a fuga do tema. Então, o tangenciamento e a fuga do tema, eles fazem parte também dessa situação, que se você tem uma análise completa do tema, você consegue muito mais facilmente escrever sobre ele. Então, a gente tem aqui as palavras-chave: estigma, associado, né, no caso, associação, doenças mentais e sociedade. Eu não sublinhei o brasileiro porque ele faz parte da sociedade e a gente já sabe, né? A gente já tem aquele nosso pensamento. Todos os temas do Enem, eles são voltados para temas sociais que são problemas dentro da nossa sociedade brasileira, correto? Então, se são temas sociais voltados para a nossa sociedade brasileira, obviamente que nós temos que trabalhar com essa situação dentro da temática no texto, certo? Então, olha só o que diz aqui no nosso slide. Fala assim, ó. As palavras-chave devem aparecer durante o seu texto. Sim, elas não devem aparecer somente lá no tema. Vocês também não vão utilizar esse tema lá como título. Vocês não precisam colocar essa parte na primeira linha lá da sua página, que você vai escrever a redação, beleza? Ele deve aparecer durante todo o seu texto, seja utilizando as mesmas palavras, ou também podem ser utilizando palavras sinônimas, né? Palavras que remetam justamente às palavras-chave do tema. Então, toda vez que você tiver essa análise pronta, essa análise da temática do que o texto vai te exigir, vai te pedir, você vai ter, então, toda essa vivência. Porque isso aqui é interessante também quando a gente for trabalhar lá na nossa coerência, lá mais na frente, tá? Porque a gente precisa saber que se eu começo falando sobre esse tema, eu tenho que terminar falando sobre esse tema. Eu não posso falar sobre pizza no primeiro parágrafo, pizza no segundo parágrafo, vir com lasanha no terceiro e voltar para pizza no último parágrafo de conclusão, tá? Isso não existe.
Então, o meu tema é esse, eu vou falar do tema na introdução, eu vou trabalhar os problemas no meu desenvolvimento e vou trabalhar uma proposta de solução na conclusão, beleza? Tudo isso voltado aqui depois que você faz essa análise do tema e análise das palavras-chave que estão contidos nele, beleza? Mais à frente, então, a gente parte aqui, presta muita atenção porque agora são informações que também fazem parte dessa análise, e a gente trata aqui de um outro fato muito, muito interessante, que é justamente a partir do momento que você tem contato, né, com essas palavras-chave, é que você vai conseguir fazer uma análise melhor sobre o que você vai tratar dentro do seu texto, dentro da sua redação. Então, a partir do momento que você tem contato com as palavras-chave do tema, você vai conseguir fazer uma análise mais detalhada acerca do tema em questão. É aqui que a estruturação do teu texto vai começar a tomar forma. Pois antes mesmo que você comece a escrever a sua redação, você deve utilizar o brainstorming. O que é o brainstorming? Chuva de ideias. É justamente você pegar uma parte lá, a sua folha de rascunho, pega uma parte em branco do seu texto, do seu caderno de questões, e começa a escrever. Nossa, o que me lembra isso? O que é estigma? O que é associação? Onde é que está a sociedade brasileira? O que são essas doenças mentais? O que eu sei sobre isso? Qual o meu conhecimento de mundo acerca disso? É a partir daqui, desse brainstorming, dessa análise, dessa associação dessas ideias que vão chegando até você, que você vai conseguir fazer uma referência legal, que você vai conseguir fazer a junção de repertórios que você se lembra, se recorda sobre o tema, para conseguir fazer um texto massa, um texto que vai ser rico, tá bom? E que o teu corretor, ele vai ler e vai ter um descanso. Porque é isso que ele quer. Ele quer um descanso. O corretor da redação, ele vai estar lá, ó, com muitas redações, no mínimo 100 por dia, tá? Então, quando ele pegar o seu texto, ele vai olhar em pontos estratégicos, e esses pontos estratégicos que ele vai utilizar, quando o seu texto tiver tudo isso aqui que eu tô te falando, ele vai descansar os olhos dele, tá? Então, ele não vai ficar procurando, ele não vai ter dificuldade de corrigir seu texto, e ele vai conseguir te dar uma nota muito boa, beleza? Então, você vai ter uma associação de referências, vai associar repertórios, vai associar situações problema, né? Que todo tema, ele é uma situação problema. Então, se você começa a se questionar qual a situação que levou a esse problema, e você começa a ter uma visão mais ampla do que é o tema, de qual é o problema e de qual é a possível solução, fim, você tem toda a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Porque é justamente isso que o texto é. O texto dissertativo argumentativo, ele disserta e ele argumenta. Dissertar é falar sobre, e argumentar é defender justamente essa tua fala. Beleza? Então, eu preciso somente dissertar, professor? Eu preciso somente falar sobre o tema? Não, eu preciso argumentar. E essa argumentação, ela acontece todas as vezes que a gente defende o quê? Defende um ponto de vista. E esse ponto de vista defendido, meus amores, é o que a gente quer que você faça. É que a gente quer que você defenda um ponto de vista, que você discuta, que você apresente todos os vieses necessários e capazes para que o teu corretor, ele compreenda que você sabe daquilo que você está falando. Você não está falando bobeira. Você está sendo coerente, está sendo coeso. E tudo isso faz parte da sua vivência. Você tem uma experiência com aquela redação, né? Todo tema, ele é uma experiência. Então, por isso que a gente deve abordar essa parte estrutural, certo? Vamos lá para frente. Logo após aqui, então, tem o que você deve fazer, ou melhor, o que deve fazer parte dessa estruturação. O que deve ter na estrutura do meu texto? O que o corretor, na hora que recebe o meu texto lá do pessoal do INREP do Enem, precisa abordar aqui dentro do meu texto, para ele ficar zen, para ele saber que, nossa, esse cara aqui, ele realmente compreendeu o tema, ele sabe do que o tema trata, então vamos para frente e vamos saber o que ele quer que você faça. Olha só, redação detalhando o tema tem o coração do corretor? Sim! Redação detalhando o tema tem o coração do corretor. Digo isso porque corrigi redações por muitos anos, corrijo até hoje por muitas redações que o pessoal me envia. Então, essa parte do detalhamento do tema, né, desses indícios que você dá, que você conhece, que você fala sobre o tema, fazem parte da vivência do tema, da temática da redação. Então, a gente precisa, sim,
ter essa visão, não só conteudista, tá? Você não tem que trazer diversos repertórios e papapá e falar. Você tem que saber sobre o tema, então você tem que detalhar ele dentro lá do seu texto. Indício de autoria. Começamos aqui a grande polêmica, né? Que é a questão dos modelos prontos. Você não precisa de um modelo pronto para conseguir uma redação massa. Você não precisa de repertório para qualquer tema para conseguir se dar bem numa redação, tá bom? O que você precisa? Desse indício de autoria. O que é o indício de autoria? Nós vamos ver mais na frente, mas já adianto aqui para vocês que esse indício de autoria é justamente o seu pensamento, a sua argumentação, a sua opinião sobre determinado tema. Além, obviamente, do projeto de texto, que é cobrado lá na competência 3. Palavra-chave do tema nos parágrafos retomando a ideia. Então, você deve retomar todas as palavras do tema ou palavras com sinônimo. A resolução do problema levantando a tese, né? Ou seja, você tem que refazer a retomada dessa tese lá na sua conclusão para você solucionar o seu problema. A partir do momento que você soluciona esse problema, dando lá todo o detalhamento necessário da proposta de solução, você também consegue se ater à estrutura que o texto dissertativo pede. O texto dissertativo argumentativo, ele pede isso, tá? Não tá lá, não é porque eu tô falando que você tem que fazer isso, não. É porque é realmente uma estruturação que ele exige isso. É uma receita, gente. Se você segue a receita, você tem sucesso. Além, obviamente, de uma linguagem clara, orações bem executadas, conectivos entre as informações são imprescindíveis. Todas as vezes que você me der uma informação e você precisa fazer uma retomada anterior, ou todas as vezes que você me dá uma informação nova, você precisa me dar um conectivo, todas as vezes que você precisa fazer uma retomada do que foi dito anteriormente, coloque lá um conectivo entre essa informação, né? Um conectivo de retomada. O mais, contudo, porém, entretanto, todavia, tá bom? Eu vou passar, obviamente, nas próximas aulas, que nós temos uma aula só sobre conectivos, né? O uso correto dos conectivos. Quais são os conectivos que você pode utilizar e ter o sucesso completo dentro dessa estrutura da redação. Findamos aqui, então, a nossa primeira aula do módulo 1. Aula sobre a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Por favor, façam um bom proveito, assistam quantas vezes for necessário essa aula para que você tenha essa compreensão completa, tá bom? Tudo isso que nós estamos trabalhando em ideia inicial, nós temos muito mais coisas mais à frente. Então, continua aqui ligadinho, beleza? Nas próximas aulas, porque a gente tem várias coisas legais para tratar dentro do nosso módulo 1. A gente vai, então, começar a nossa próxima aula com a análise detalhada das competências. Sim, a análise detalhada das competências na aula 2. Um beijo e até a próxima!